Eles venham até aqui. Nosso tempo já está bastante avançado, mas vamos mais um pouquinho aqui, né? Pedimos a atenção da igreja. Eu vou me reportar a eles agora, peço licença para a igreja. Beleza? Beleza? Eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos a essa comunidade, a Igreja do Estreito. A Igreja do Estreito tem ganhado muito com a presença de vocês. Tá? Kelly, você tem apoiado esse homem de Deus aqui. Indy, você da mesma maneira. Tá? Eu quero ler aqui uma passagem bíblica. Em 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 24, diz assim: Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, aptos para instruir, paciente, disciplinado com mansidão, os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. E isso eu tenho visto em vocês. Vocês não têm medido esforços para aconselhar essa igreja, dar a palavra de Deus com humildade, com mansidão. Eu tenho acompanhado um pouco vocês em algumas visitas por aí, e eu nunca vi vocês alterarem a voz, perderem a paciência, né? Eu acredito que talvez até as esposas, em algum momento, tenham perdido a paciência com vocês. O sorriso do Tiago diz tudo. Muitas vezes, ao pastor, ao vir aqui na igreja, depois do culto, recebe um chamado para ir fazer alguma visita, e essas visitas se prolongam, né? E eu sei que teve visitas que foi até a madrugada, eu sei disso. Algumas a gente participou, estava junto, né? E vocês tiveram paciência com isso. Talvez, como eu digo, talvez quando chegaram em casa, talvez lá veio um cochichinho no ouvido, né? Por que isso, tanto tempo assim, né? Mas Deus seja louvado. Amém. Deus precisa de homens dessa maneira. E é isso que a igreja precisa. E eu quero, para que vocês vejam ali, vamos passar um pequeno videozinho, a homenagem desse dia do pastor. Queridos pastores, hoje dedico algumas palavras, especialmente a vocês que têm abraçado o ministério com amor e com dedicação. O chamado de Deus para pastorear é um privilégio imenso e uma responsabilidade sagrada. Em Jeremias 3, versículo 15, Deus promete nos dar pastores segundo o seu coração, que cuidem da igreja com sabedoria. E é exatamente isso que vocês têm feito. Cada sermão, cada visita, cada oração, aconselhamento, é uma prova viva do cuidado divino na vida de muitos e uma bênção para nossas igrejas e nossas comunidades. Sabemos que o ministério pastoral não é fácil. Os desafios são grandes, mas em cada momento de fraqueza, de dificuldade, lembrem-se que Deus é a nossa força. Ele vê cada esforço, cada sacrifício e está com vocês em cada passo. Vocês foram escolhidos para o ministério. Seu impacto é eterno. Vocês estão moldando vidas, levando esperança, fortalecendo a fé do povo do Senhor. Obrigado por serem pastores segundo o coração de Deus. Sigam firmes, inspirando e guiando o rebanho até o dia em que veremos Jesus face a face.
Que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua família e o seu ministério. Amém, amém. É isso que Deus quer de vocês, né? Eu vou pedir que os anciãos aqui presentes venham até aqui com as suas esposas. Eu vou pedir que a secretária traga aqui uma singela lembrancinha para vocês, pastor, para a esposa, e que Deus seja louvado, né, no trabalho de vocês. Fica aqui, fica aqui. Como nós já tínhamos combinado antes, o Christian vai fazer a oração agora, entregando a vida de vocês, né, mais uma vez, nas mãos de nosso Pai Celestial. Christian. Tem mais algum chegando além? Não? Querem se ajoelhar? Vocês estão com as crianças? Querem se ajoelhar? Fazer em pé então, né? Não. Muito bem. Vem mais perto. Irmãos queridos, então chegou a hora de a gente novamente colocar o ministério dos nossos pastores e das suas esposas nas mãos do Senhor. Assim como estamos, eu vou pedir que fechemos nossos olhos, curvemos a fronte. Pai querido e Deus de amor, desde o início do ministério, o Senhor tem escolhido homens, capacitando estes homens para regerem o teu rebanho. São estes os pastores que aqui estão. Para o rebanho do estreito tens escolhido o Jorge e o Tiago. Tens abençoado eles com suas esposas, filhos, e aqui estão as famílias daqueles que os acompanham no ministério, os anciãos e suas esposas. Pai querido, eles como líderes, sob a tua liderança, sejam, Senhor, abençoados. Faze com que o seu ministério seja profícuo, Pai, que ele possa produzir efeitos na terra e nos céus, e desde logo, para tudo o que fizerem, falarem e pensarem, estejam eles sob a orientação do Espírito Santo, juntos com o Pai e o Filho, para que possam, Senhor, serem nossos guias nessa terra. Pai querido, abençoa-os, guarda-os, comissiona-os, Senhor, dê a eles a tua proteção, pois rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queremos convidar a congregação para se colocar em pé neste momento e queremos convidar aqueles que sentirem no seu coração o desejo de virem à frente durante a música, para que nós possamos trazer a Deus, talvez o nosso pedido, talvez o nosso agradecimento, mas é o seu momento. Eu aguardo vocês aqui e depois farei uma oração. Obrigado. O meu Deus é especialista em fazer milagres, fez o coxo caminhar, fez o cego enxergar, o mar acalma ao seu mandar. É esse Deus que está aqui e Ele vai cuidar de mim. O meu Deus é especialista em
perdidas. Quando eu quase desisti, me abraçou e disse assim: filho, eu estou aqui e hoje vou cuidar de ti, pra sempre vou cuidar de ti. Ele vai agir, Ele vai agir, não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir, não sei quando, não sei como, mas sei que Ele vai agir. Eu leio aqui Romanos 12 e o versículo 2. 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. De que forma? Pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos nos pôr de joelhos para nós orarmos. Bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixa essa palavra tão clara, que nós não devemos nos conformar com este século, mas que nós devemos renovar a nossa mente através da sua palavra. Por favor, Pai, que nesta linda manhã de sábado, o Senhor abençoe a cada pessoa aqui nesta igreja, transformando a sua mente, dando o caráter de Cristo. Que seu Santo Espírito habite em nosso coração e em nossa mente, e transforme o nosso viver, Senhor. Que possamos ser luzes por aonde andarmos. Aceite, Senhor, os pedidos que cada um tem em seu coração. Receba, Pai, e atenda segundo a sua vontade. Também receba, Pai, a gratidão que certamente muitos têm aqui em seu coração. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe nesta manhã, Pai, o pregador que irá trazer a sua palavra, o irmão Pedro, que ele possa falar inspirado em Ti. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu convido a igreja a permanecer em pé. Nós vamos louvar mais uma vez ao nosso Deus e vamos cantar o hino que fala da importância da palavra de Deus na nossa vida. Ela é a nossa inspiração, o nosso guia. Cantemos então com toda a alegria e a gratidão que há em nosso coração nesse momento. Um dia lá no céu vamos morar.
Pode sentar, igreja. Bom sábado. Você está feliz? Está feliz? Por que você está feliz? Ah, muito bem, pois tem aprendido. Então vamos declamar juntos o Salmo 122, verso 1, que diz: alegrei-me quando me disseram... Amém, amém. Louvado seja o nosso Senhor, que hoje nos convidou à sua casa, E eu tenho certeza que eu poderia estar muito feliz do que estou hoje. Você me pergunta, por que, Pedro? Está triste, está preocupado? É que eu estou bastante nervoso. Eu fiquei, sábado passado, enquanto o pastor Cabilde pregava, que bom que chegou, pastor. Enquanto ele pregava, eu fiquei pensando que semelhança haveria entre ele pregando e eu. E a única semelhança, pastor, é que eu também não tenho terreno em Jurerê. Tá bom? Mas foi uma bela mensagem. Se você ficar descontente com a de hoje, eu não lhe tiro a razão, mas pode assistir a da semana passada no YouTube, que ficou lá gravada, apresentada pelo nosso amado pastor Cabilde. Mas hoje, nesse sábado especial, eu recebi a graça, através do irmão Emerson, de estar pregando aqui. Este é apenas o segundo sábado que eu prego a vocês. Eu preguei ano passado em um sermão da ASA, neste da Escola Sabatina, e ano que vem vejamos que departamento há de me convidar para apresentar a mensagem. Mas é uma alegria, meu irmão, poder estar aqui transmitindo a palavra. O apoio que tu tens me dado é sempre muito importante. Obrigado à igreja toda que me apoia, tantas palavras de incentivo que eu recebi aí hoje ao longo dos corredores, eu agradeço. Agradeço a minha família também, ao meu pai, que eu já vou usar já logo em sequência. E eu queria saudar aos meus amigos, meus convidados que vieram aqui. Eu posso ver as mãos daqueles que não são membros batizados de uma igreja adventista? Posso ver suas mãos? Tem aqui o Pedro. Ô Pedro, pode vir aqui à frente, fazendo favor? Pedro e eu já nos conhecemos há um bom tempo, né? Eu sei que ele não é envergonhado. Tu foi orador de turma, não foi? Na formatura? Não? Não foi? Tá, então eu estou te promovendo. Vem cá, nós vamos chegar pertinho daquela câmera ali, tá bom? Pode ser, eu vou dar trabalho. É o Clóvis que está operando. Quem é que está operando lá? Baixa essa câmera aqui. Muito bem. Aqui está o Pedro, a quem eu convidei. Dá um aceno para eles. Ela está tentando achar. Acho que agora achou. Tudo bem. Aqui está o Pedro. Pedro, vamos ver se tem mais algum convidado meu. Tem mais algum convidado meu aí? Levanta a mão, por favor. Cadê o Nitai? Cadê o Nitai? Nitai? Vem para cá, Nitai. Vem cá. Você está preocupado com o horário, né? Eu já vou falar sobre o horário. Não se preocupe com isso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu sinto muito pouca fome, então, como a minha aparência deve mostrar para vocês. Então, talvez você atrase um pouquinho seu almoço. Vem para cá, Nitai. Tem mais algum convidado meu? Oh, não, vem. E quem veio contigo, vem também. Que alegria. Pois o terceiro ano, 2019, está em peso hoje, né? O Braf está sentadinho em cima também, mas o Braf é da casa, não vou mandar ele vir para cá. Veio sozinho, deixou ela lá, tudo bem, não vou, é só porque é a primeira vez, tá bom? Aqui está o Nitai, que está de aniversário hoje, uma saudação para o Nitai, igreja. Muito bem, uma saudação para o Pedro, igreja, pode ser? A tua foi mais ou menos, e uma saudação para o Leonardo Schmitz. Muito bem, podem sentar, meus amigos, é um privilégio. Pedro, Nitai, Léo, Deus abençoe muito vocês. O Nitai está de aniversário hoje, né? Vai ter bolo na casa dele. O Pedro foi meu parceiro formando em 2019. E o Léo foi o meu carrasco, porque ao longo de quase toda a vida eu competia por ele por conta de nota. E eu tinha que estudar muito mais do que ele para alcançar as médias. E Deus ainda foi mais gracioso com ele, dele o dom de jogar, que os amigos que me conhecem sabem que eu definitivamente não tenho. Mas, Léo, muito obrigado por você ter vindo. É a primeira vez, né, Léo, que eu tenho a oportunidade de recebê-lo. E logo hoje, um dia muito especial para mim, veio acompanhado da namorada. Não sei se veio com mais alguém, mas é um privilégio recebê-los aqui. Léo é um sujeito muito especial, é líder na Igreja Batista, ali do Jardim Atlântico também. Acertei, né? Não? É a minha cara, né? Tudo bem, não vou nem pedir para corrigir, que eu não vou acertar. Mas ele é líder em alguma igreja, que eu sei que isso ele é. Que Deus te abençoe bastante, Léo. Muito obrigado por ter vindo, e a todos os nossos outros visitantes. Eu sei que tem os convidados da Lívia aqui, que fez um convite muito mais especial que o meu. Que vocês sejam todos muito bem-vindos aqui. E a você que veio nos visitar também, que o Senhor seja contigo. Eu sei que agora são 11 horas e 29 minutos. Eu sei que eu deveria estar terminando a mensagem dentro de 11 minutos e eu já vou lhe adiantar. Eu vou estourar esse tempo, não sei quanto. Então, se você tem compromisso, eu vou lhe compreender. Fique à vontade, eu não vou ficar chateado com você. Mas se não tem, eu espero que o Espírito Santo fale aos seus corações.
Porque hoje nós atrasamos não porque ficamos conversando, fazendo qualquer outra coisa, mas porque o Senhor permitiu que na sua igreja o povo escolhesse os seus líderes, né? E então não é qualquer lugar que se tem essa oportunidade. Eu acho que é um pequeno preço que nós devemos estar dispostos a pagar. Mas dito tudo isso, eu queria ir para o tema da mensagem de hoje, que como a mensagem que o grupo nos cantou já deve ter denunciado, que a Bíblia é a nossa inspiração. Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos de vocês conseguem, eu não vou pedir para você fazer isso, mas conseguem me citar 5 versos de cor, com a referência? Posso ver a sua mão, se você consegue? Posso pedir para você levantar mais alto? Muito bem. E se eu pedir 10? A gente não sabe, né? Se eu for instigando vocês, a Cris disse que sabe. Se eu for, a Clécia também. Se eu for instigando, você chega nos 10 tranquilos. Já começamos com o Salmo 122:1, né? Há uma coisa que nós devemos dar muito valor, meus amigos, que é o conhecimento da palavra. Já que você veio, Léo, eu vou lhe citar de novo, porque eu lembro que algo que me marcou muito quando nós éramos novinhos ali, eu estudo com o Léo desde os 7 anos de idade, há bastante tempo. Meu cabelo já está indo embora, o dele ficou e veio com a barba, né? Eu não, coisa está feia. O importante é o coração, né? Amém. Ou misericórdia também no meu caso. Que ele sabia declamar os 66 livros da Bíblia, não a Bíblia inteira de cor, né? Mas ele sabia a ordem. E eu fui aprender isso há pouco tempo atrás com a minha irmã, que está aqui. E isso me marcava. Eu acho importante, meus amigos, que nós conheçamos a Bíblia. E que você, tendo a possibilidade, eu sei que você tem, que você busque decorar a passagem, que você busque decorar o verso para memorizar, que essa semana foi qual? João 3, né? Eu estudei a lição dos jovens, então eu tenho desculpa, João 3:3, que eu vi a mãe preparando ali no começo. Procure decorar os versos, isso é importante. E eu quero perguntar se alguém aqui sabe um verso decorado do Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e... Amém. Este é o verso de número 105, muito bem. Mas a Clécia aqui da frente disse com a ousadia que ele é peculiar e que contagiou seu filho mais velho. Aliás, né, aquele bebezinho que do problema está aí firme e forte, graças a Deus, né? Louvado seja o Senhor. Eu também sou outro bebê de problema de gestação, mas isso fica para outro sábado, me convidem. O Salmo 119 tem muitos outros versos belos. Sabe citar mais um, Clécia? Qual? Muito bem, guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse verso estava no meu roteiro. Mas tem mais um verso que eu gosto muito, está na capa da Bíblia de minha irmã, inclusive, é o Salmo 119, verso 9, que pergunta assim: de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? Meus amigos, como é que você, jovens, esses tantos jovens, foram indicados um monte de jovens para a nossa comissão, né? Não pense você que o pastor não quer, que a nossa comissão já tem mais um tanto de jovens, eu entre eles. Então, não é que a gente está tirando jovens, pelo contrário, nós temos tantos jovens aqui, como nós podemos guardar puro o nosso caminho? O salmista responde: observando segundo a tua palavra. Verso. Bem-vindo, Rafa, meu caro. Você marcou o horário, né? Porque eu ia te chamar aqui na frente. O Léo está aqui e o Pedro está aqui também. Muito bem, o Rafa é meu parceiro, já tem me acompanhado já umas tantas pregações. Meus amigos, o jovem só pode guardar puro o seu caminho observando segundo a palavra de Deus. E foi com este verso em mente, foi com este pensamento que a lição da escola sabatina foi criada. Eu vou pedir ao pai para me alcançar aqui, por favor. E depois está dispensado, mas só depois que eu devolver, né, que é grandinho. Esta aqui, o irmão Emerson providenciou, estava colada na porta da sala dos jovens. Eu pedi para o Gustavo tirar, obrigado, Gustavo, mas eu tinha autorização. E tem outra lá no mural da entrada. Esta aqui é a primeira página da primeira lição da escola sabatina. Ela tinha o nome de instrutor da juventude, e eu vou ler traduzido, porque se o meu inglês é pior do que a minha cara, por aí você tira. Essa foi a primeira página elaborada pelo nosso irmão Tiago White, em 1852. E 172 anos passaram, vou devolver, pai, obrigado, pode ficar. E nós continuamos estudando sábado após sábado a palavra do Senhor, semana após semana, dia após dia, estudando a Bíblia. Essa é a lição desse trimestre dos adultos, os temas do Evangelho de João. Meus amigos, a nossa escola bíblica já tem 172 anos. E louvado seja Deus por isso, porque a Bíblia tem muito mais tempo e a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Meu irmão,
estude a sua lição. Se você não tem assinatura, faça, porque nós precisamos da Bíblia para estudar. E antes de eu prosseguir na mensagem, eu gostaria de ler algumas palavras do nosso irmão Tiago White, naquele manualzinho ali, mas aquele está em inglês, não vai me servir, que estavam no finalzinho da lição, uma mensagem que ele deixou, e eu gostaria de ler aos amigos. São as últimas palavras. Ele disse assim: nós mandamos apenas uma cópia desse número, daquele número que eu mostrei para vocês, nós mandamos uma cópia desse número para muitos lugares onde nenhum material for enviado. Quando os amigos lerem o instrutor, que era o nome que a lição tinha na época, nós esperamos que todos aqueles que o receberam nos escrevam imediatamente, dizendo quantas cópias eles necessitam em cada lugar. E daí ele termina dizendo: aquelas crianças que não podem pagar pelo material devem receber de graça. Se você estava prestando atenção ali nos momentos dos anúncios, viu que apareceu um anúncio do pastor João Nicolau, que é o departamental de escola sabatina, sobre um projeto em Angola. A ideia, o sonho da igreja era arrecadar 1.000 lições para enviar, 1.000 assinaturas para enviar para eles lá. E ontem à tarde, o nosso número é de 836 assinaturas já, e esse número certamente deve ter aumentado. Se você tem condição, procure fazer um esforço e ajudar uma criança, um adulto, um adolescente, um jovem lá em Angola, com a assinatura de uma lição, e você vai ver que é barato. Eu vou pedir à equipe de comunicação, Clóvis, para colocar no grupo agora esse recado, para relembrá-los. Mas busque fazer esse esforço, como disse nosso irmão Tiago White ali naquela lição. As crianças que não podem pagar devem receber de graça, né? De graça recebestes, de graça dai. De graça dai. E essa é a introdução que eu tinha para fazer deste sábado tão especial da Escola Sabatina, e quero que você avance comigo na sua Bíblia. Eu declamei um versinho do Salmo 119, eu queria que você fosse comigo a Lucas, capítulo 6. Por favor, vá comigo a Lucas 6. Nós vamos ler em 3 versos bem conhecidos, estão também citados em João, capítulo 7. Mas eu gostaria de ir a Lucas 6, a partir do verso 47. Lucas 6, 47. Lucas é antes de João, depois de Marcos, é o terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 6, 47, diz assim: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Isso é Jesus falando. E ele continua: é semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aqui Jesus fala não apenas daquele ouve, porque todos ouvem, seja do púlpito ou pelo Espírito Santo, todos ouvem a palavra de Deus. Mas Jesus fala aqui daquele que ouve, pratica, aquele que cava fundo, aquele que estuda a palavra. É semelhante ao que edifica a casa sobre a rocha, mas existe outro grupo, do verso 49, acerca do qual o Senhor Jesus diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse texto é muito conhecido de todos nós. Eu tenho a impressão até que foi tema de alguma lição. Eu não sei se foi lição dos jovens. Foi lição dos jovens do trimestre passado, nós estudamos sobre esse texto. Tão conhecido. E Jesus nos faz um convite a participarmos do grupo que edifica sobre a rocha, que edifica sobre o único fundamento seguro, que é o da palavra de Deus. O firme alicerce da palavra é aquele sobre o qual Deus nos convida, nos chama, nos guia a edificar. E se a nossa conduta for outra, for a daqueles que ouvem as palavras de Deus e nós praticam, a daqueles que vêm aqui, sentam-se nesses bancos e saem e nada muda, daqueles que acessam os nossos canais, daqueles que abrem as páginas da Bíblia e não muda nada na vida deles, estes estarão edificando uma casa sem fundamentos. E o dia que a fé dessas pessoas for provada, ela não vai prevalecer. E eu lhes pergunto, meus amigos, de que grupo você gostaria de participar? Daqueles que edificam sobre a rocha ou daqueles cuja vida se torna, em algum momento, uma grande ruína? Uma grande ruína.
muitos personagens da Bíblia tiveram em algum momento na vida a sua existência em ruínas. Em ruínas. Muitos deles terminaram a sua caminhada em ruínas, como o rei Saul, que no princípio fora guiado por Deus, tinha feito grandes coisas, mas por desprezar, obedecer ao Senhor, a sua vida terminou em ruínas. Outros começaram em ruínas, como foi Raabe, e terminou em uma história grandiosa, como a dela, que veio a ser parte do povo de Deus, que acolheu os espias em Jericó. Mas eu gostaria nessa noite, está tarde, mas não tanto, eu gostaria de nessa manhã meditar brevemente na história de uma mulher cuja existência é relatada na Bíblia e que teve a sua vida em ruínas. E o nome dela é muito conhecido de todos nós, é Maria Madalena. Eu quero que você avance comigo 4 capítulos na Bíblia e vamos a Lucas capítulo 10, onde nos é apresentada uma primeira história a respeito de Maria Madalena. Você provavelmente já sabe que Maria Madalena era uma pessoa pecadora, né? Às vezes a gente tem a impressão de que Maria Madalena é aquela história de quando Jesus escreveu na areia e disse: eu também não te condeno, vai, não peques mais. A Bíblia não disse que era ela, né? Também não disse que não era. E a Bíblia não relata os pecados de Maria Madalena. Eu fiquei curioso quando fui preparar a mensagem, eu pensei, ela de certo foi prostituta ou foi adúltera, mas a Bíblia não relata quais eram especificamente os pecados dela, então não sou eu que vou denunciá-la. Mas o fato é que a Bíblia registra claramente, Maria era uma mulher pecadora. Lucas nos diz que ela tinha sido liberta de Jesus de 7 demônios. Maria Madalena tinha sido endemoniada e 7 vezes Jesus a libertou dos domínios de Satanás. E tendo sido liberta por Jesus, Maria fez uma boa escolha que está relatada em Lucas 10, a partir do verso 38, que nos diz que indo eles de caminho, Lucas 10, 38, entrou Jesus num povoado, esse povoado era Betânia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Maria tinha ido muito baixo na sua caminhada. Maria tinha ido muito fundo no caminho do pecado. Tinha sido endemoniada. Mas agora nós vemos de novo Maria caída, Maria quedada, mas não caída sob o fardo do pecado, não caída sob a tentação, mas assentada aos pés de Cristo, aos pés do Salvador, que nós cantamos, o melhor lugar do mundo. E ali estava Maria sentada, mas o verso 40 nos diz que Marta, Marta, talvez seja alguma coisa do nome, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que venha ajudar-me. Marta chegou para Jesus: Senhor, parece a gente lá em casa, né? Mãe, eu estou trabalhando aqui, estou arrumando a mesa e os outros estão lá em cima. Não, manda vir me ajudar, manda vir me ajudar. E isso foi o que Marta fez com Maria. Foi o que Marta fez com Jesus a respeito de Maria. E Jesus gosta de trabalho ou não gosta, meus irmãos? Gosta. Jesus é tão organizado que quando ele ressuscitou, ele dobrou a roupa de cama. Tão organizado Jesus ele dobrou o sudário, dobrou o lençol e deixou lá na tumba. Tão organizado é o Senhor Jesus. Mas muito embora Jesus goste de trabalho, Jesus goste de organização, e Jesus era frequente à casa de Marta, Maria e Lázaro, a despeito de tudo isso, Jesus sabia aquilo que tem mais valor, e no verso 41, ainda de Lucas 10, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus amigos, nos afazeres da vida, e não se engane a despeito dessa minha cara juvenil, que parece mais nova que a do meu irmão mais novo, eu também já tenho um tantinho de coisa para fazer, e as minhas entradas denunciam, talvez por isso eu não tenha, mãe, cortado o cabelo. A verdade é que eu esqueci de ir no barbeiro. Mas, mesmo eu tenho certeza que vocês, muito mais do que eu, sabem como a vida é agitada. Quantos afazeres nós temos, quantas preocupações, quantos problemas, quantas atividades. E às vezes nos parece impossível, no meio de tudo isso, arranjar tempo para Jesus. Não parece? Na minha rotina, pelo menos, em geral, a primeira coisa que espana é o devocional matinal. Primeira coisa, a lição da escola sabatina vai ficar para um intervalo da primeira aula,
ou para algum momento que eu esteja... Não vou entregar, né? Vai que estão assistindo. Deixa para lá, não pergunte. Mas muitas vezes a nossa comunhão com Deus é a primeira coisa que a gente deixa de lado. Mas Jesus diz para nós hoje, como disse para Marta: Marta, estás agitada com muitas coisas, mas só uma coisa interessa. Tantos pais hoje se agitam no trabalho para dar condições aos seus filhos, como meus pais têm se feito das tripas coração, né, e do coração não sei o que tem feito mais para que nós tenhamos boas condições, mas existem coisas muito mais importantes do que um terno, e vou dizer para você, esse terno eu ganhei do Gustavo. Levanta a mão aí, Gustavo. Ganhei dele, por aí tu tira, o homem está bem de vida, é brincadeira. Depois tu reclama comigo. Meus amigos, Deus providencia o terno, mas os outros podem lhe dar um terno, mas o Gustavo não é capaz de me dar do caráter dele. Nós temos que trabalhar para que nosso caráter seja firmado, e você, pai, tem que trabalhar para que o seu filho tenha um bom exemplo dentro de casa. Para que o seu filho, como eu, esteja contente, porque o pai dele está sentadinho aqui, e é ele que está coordenando o meu tempo, então eu tenho que ser mais atento. Mas quantos filhos, infelizmente, hoje estão tristes, porque os seus pais estão em casa e eles estão sozinhos aqui. A esses jovens, meus amigos, louvado seja Deus, porque você está aqui. E eu espero que seu pai se junte a nós em breve. Eu espero que você, que talvez esteja assistindo de casa, não tenha tido vontade suficiente para vir, que você decida estar conosco. E aquele que não pôde, certamente, quando puder, que esteja aqui. Mas, meus irmãos, nós temos que tomar decisões. Você quer que o seu filho tenha um diploma, um bom carro, boas condições, antes do que tenha um bom coração? Eu vou lhe dizer, meu irmão, na eternidade eu espero cavalgar em um belo cavalo, quero ter um belo leão e caminhar sobre ruas de ouro. Porque meus pais têm providenciado isso. E para os seus filhos, o que você tem providenciado? Esta é uma reflexão importante. Maria escolheu a boa parte. Maria sabia o que era estar nas garras do pecado, e agora ela não queria outra coisa que não fosse ouvir os ensinamentos de Jesus. Meus amigos, que esse seja o nosso desejo a cada manhã, assentar-se aos pés de Cristo para lhe ouvir falar, através das páginas da Bíblia, através da lição da escola sabatina, através de um bom livro cristão, mas sobretudo e primeiro sempre pela Bíblia, pela oração, que este seja o nosso desejo. E eu gostaria de avançar um pouquinho na história de Maria, você conhece? Eu queria ir com você a João no capítulo 12. O tempo foi passando, Jesus foi avançando no seu ministério, e ele tinha o hábito de visitar a casa de Marta, Maria e Lázaro, mas certa vez, no finalzinho do seu ministério, 6 dias antes da Páscoa, Jesus voltou a Betânia. Betânia era um vilarejo próximo de Jerusalém, e ali, uma semana antes da Páscoa, Jesus voltou, e de novo vai encontrar-se com Maria, mas em circunstâncias bem diferentes. João, capítulo 12, é depois de Lucas, antes de Atos. Jesus tinha, no capítulo anterior, ressuscitado a Lázaro, em honra daquele milagre que Jesus tinha feito. Um conhecido, um fariseu chamado Simão, resolveu oferecer um banquete para Jesus. O verso 2 nos relata isso, diz que deram-lhe, pois, uma ceia, e Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Essas circunstâncias eram muito solenes no ministério de Jesus. Ele estava logo para depor sua vida, e enquanto eles faziam essa ceia, os líderes dos judeus tramavam em Jerusalém a morte de Jesus e também a morte de Lázaro, porque Lázaro é uma prova incontestável do poder divino que Cristo continha. Então eles decidiram matar a ambos, e enquanto se reuniam ali ao redor daquela mesa, Jesus, seus discípulos, Simão e outras pessoas, em Jerusalém se tramava a morte de Jesus, e no meio desse momento tão solene, Jesus já tinha advertido que ele seria morto. Jesus tinha dado repetidas vezes essa advertência aos seus seguidores. Estava ali, ele sentado à mesa, e com o desejo de agraciar a Jesus, Maria tinha comprado os perfumes, os embalsamentos. Jesus tinha avisado que ele seria morto, então Maria resolveu se preparar. Mas em vez de oferecer a Jesus, quando morto, a sua dádiva, pelo Espírito Santo, ela resolveu oferecer em vida. E no verso 3 nos diz que Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, que estava guardado num vaso de quê?
de alabastro, será a música que o grupo vai cantar ao final, se Deus quiser. Guardado naquele vaso de alabastro havia 1 libra, 300 gramas de um perfume de nardo puro. E a Bíblia continua dizendo que ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Enquanto Maria fazia aquilo discretamente, ela não queria chamar atenção, a Bíblia nos diz que ela foi notada entre algumas pessoas por Judas, e o verso 4 nos diz que Judas Iscariotes, um dos seus discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu o dinheiro aos pobres? Judas falou: por que ela, em vez de desperdiçar esse perfume jogando aos pés de Jesus, jogando na cabeça de Jesus, por que ela não vendeu isso aí, 300 denários? 300 denários era o valor de 300 dias de trabalho. Meus irmãos, eu não fiz a conta, mas isso é bastante dinheiro para um perfume. Se a Maria chega lá em casa com um perfume desse preço, eu me jogo da janela. E Judas se desesperou também com aquilo. Ele disse: por que não se vendeu e não se deu o valor aos pobres? Mas João relata o verdadeiro motivo dessas palavras de Judas, porque no verso 6, João nos diz que Judas falou isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas era ladrão, e ainda assim fez parte dos 12. Meus amigos, não se espante se no meio deste povo aqui houver alguém que não está de acordo com o que a Bíblia pede. Foi Jesus que permitiu que Judas estivesse dentre os 12. Foi Jesus que permitiu que eu estivesse aqui a despeito dos meus muitos pecados. Deus não nos fez juízes. Deus não nos fez juízes. Nós podemos ser testemunhas, mas não juízes. Não juízes. Não se espante, não saia daqui porque você entrou e me viu aqui no púlpito e pensou: nunca mais, se é esse bicho que está pregando lá, eu não volto. Nessa igreja eu não ponho mais meus pés. Não faça isso. Não faça isso. Porque a despeito dos meus pecados, a despeito dos pecados que esses meus irmãos que aqui estão têm, a despeito dos pecados que você tem, o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. Assentado à mesa de Simão está Jesus. E ao redor da mesa estarão aqueles que concordam com Maria ou concordam com Judas. E no verso 7, Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os outros evangelistas, quando relatam essa história, Mateus e Marcos, eles dizem que Simão, o anfitrião, ele olhava para aquilo e dizia: se Jesus fosse profeta, ele não deixaria que essa mulher lavasse os seus pés, porque ela é uma pecadora. Como Simão sabia que Maria era uma pecadora? Talvez Simão trouxesse no seu coração alguns pecados escondidos também. E Jesus, sabendo disso, ele se virou para Simão e contou uma historiazinha. Simão, um sujeito tinha uma dívida de 50 denários e outro tinha uma de 500. Os dois não podiam pagar e os dois foram perdoados, mas qual deles amará mais? O que tinha dívida de 50 ou o que tinha dívida de 500? E Simão, no alto da sua sabedoria farisaica, ele disse, que nem quando a gente responde, o professor também na dúvida: eu acho que aquele que foi mais perdoado. O professor pergunta: quanto é 2 mais 2? A gente responde: 4. Simão deu essa respostinha para Jesus. E Jesus disse para ele: você respondeu bem, porque a quem muito se perdoou, muito ama. E a quem pouco se perdoou, pouco ama. Simão, àquela altura, era alguém pouco perdoado. Simão tinha sido curado de lepra por Jesus, mas o seu coração ainda julgava de Maria. E Jesus queria mostrar para Simão, queria mostrar para Judas, para os discípulos, para Maria e para mim hoje, que ele se interessa por um serviço de amor. Não importa, meu irmão, se você viveu em pecado como Maria viveu. Não importa, meu irmão, se sua vida é pontilhada de más obras. Importa, meus amigos, a decisão que nós tomaremos hoje. Importa, meus amigos, nós decidirmos se Jesus será ou não Senhor da nossa vida. E se nós, como Maria, nos assentaremos aos seus pés, se como Maria nós teremos aquilo que é mais precioso de nós e entregaremos a Jesus, como ela fez com aquele vasinho de alabastro e ungiu os pés de Jesus. Quantos de nós aqui não têm decisões a tomar? Quantos de nós, como Maria, não têm pecados a abandonar?
Quantos de nós, como Simão, não tem preconceitos a deixar de lado, não tem pecados a confessar? Talvez alguns de nós, como Maria, estejam nas garras de Satanás. Mas a boa notícia para esses e para mim é de que Jesus me ama. Jesus me ama. Qual é a sua escolha, meu irmão? O que você tem para deixar? Eu não conheço os seus pecados, eu mal e mal conheço os meus. Mas eu sei que Jesus quer me purificar. Quantos aqui querem tomar esta mesma decisão de Maria? Amém. Amém. Neste sábado, outra pessoa tomou uma decisão muito especial. Nesse sábado, a Lívia decidiu entregar também a sua vida ao Senhor Jesus. E ela vai ser batizada agora. Enquanto você contempla essa cena tão bela, tão maravilhosa, e depois nós ouviremos o grupo cantar, que você reforce essa decisão e a coloque em prática da forma que seja, da forma como Deus lhe pede. E eu tenho certeza de que, como Maria, o nosso nome será gravado no livro da vida, como o nome da Lívia é gravado hoje também. Amém. Pode chegar aqui, Lívia. Momento bastante especial. Como ouvimos na mensagem, através do querido Pedrinho, que a gente carinhosamente assim o chama, a importância de firmarmos a nossa vida no alicerce, no fundamento verdadeiro, que é a palavra do Senhor. E a Lívia estudou a palavra. Os instrutores da Lívia, cadê? Estão aí os que deram estudo para a Lívia? Deixa eu ver quem foi que ministrou o estudo para você. Vitor estava envolvido no estudo, Vitor? O João Pedro, eu acho que estava, né? Ele está por aí. Quem mais? A Darlene, que já está vindo ali. Quem mais que estava envolvido com os estudos? A Ana. Olha que benção. Pode subir aqui pertinho, aqui, ó. Pode vir aqui. Esse lado aqui. Queridos, além de nos firmarmos no alicerce verdadeiro, no fundamento que é a palavra, nós também temos o privilégio de transmiti-la. E aqui a Ana, a Darlene, o JP que não está aqui presente. Teve mais alguém, Lívia? O Natan também, né? O Natan está por aí? Eu acho que hoje ele não está aí, né? Está lá, está vindo lá. Muito bem, Natan. Ó, o JP está lá, está vindo lá no corredor lá. Pode chegar aqui na frente se quiser. Isso. E um agradecimento a vocês. Tá? Pode chegar aqui do ladinho aqui, Natan, fazendo favor. JP, por favor, você está sendo convocado a estar aqui também junto com esse time que contribuiu para a pregação do Evangelho, e o Evangelho germinou no coração da Lívia, né? Maravilha. E a família está aí também, né? Olha, que legal. Os amigos estão aí? Ah, parabéns. Eu vou pedir para vocês ficar no cantinho aqui, ó, pode ser? Para ver de pertinho o batismo dela? Podem vir aqui. A família, os amigos, fiquem aqui no cantinho, ó, para que a igreja também contemple esse momento, né? Podem ficar aqui, ó, no cantinho aqui, ó. Conduz aí, Vitor, para não atrapalhar quem está assistindo lá embaixo, tá? Isso. Muito bem. Que momento especial. Isso. Pode subir mais um degrauzinho aqui, ó. Pode subir. Isso, não tem problema. Pode subir aqui para ver de pertinho. E eu vou pedir para o Vitor, que já tem a habilidade com o microfone, para segurar aqui. Tá bom? Faz favor. Pode segurar aí. Isso. Muito bem. Maravilha. Querida Lívia, você aceita a palavra de Deus e reconhece que ela é fundamental para a sua caminhada até a volta de Jesus e quer fazer da Bíblia o teu GPS para o céu? Amém. Deus seja louvado. Querida Lívia, você aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e Senhor da sua vida? Amém. Querida Lívia, você quer se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia e ser também uma pregadora da palavra, como eles foram para você, transmitindo e sendo uma discípula de Cristo, para que através de você, mais pessoas conheçam esse Cristo maravilhoso? Amém. Quantos estão felizes com a decisão da Lívia? Olha só que bênção. Então, nesse momento, nós vamos realizar o seu batismo. Pode vir para frente um pouquinho, aqui. Querida Lívia, Deus seja louvado pela sua decisão.
você teve o contato com a palavra, e a palavra, quando entra em contato com o coração, quando o coração permite, ela o transforma. A palavra opera milagres, reconhecendo na nossa vida a importância de Cristo como nosso Salvador. E é isso que você está demonstrando publicamente nessa manhã, seguindo o desejo do teu coração, Lívia. Como ministro do Evangelho, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz... E agora tem um presente especial para você, tá? E eu quero já chamar os meninos que vão apresentarem uma música especial, né? Então, por favor, pode dar um abraço, com certeza. É o namorado. Então agora os meninos já podem pegar o microfone. Eles prepararam uma música bem especial para você, tá? E nessa oportunidade, querida igreja, essa música também é para todos nós. Essa música com certeza vai falar o meu, o seu coração. Se de repente você, que quer, assim como a Lívia, também entregar a vida a Cristo através do batismo, ou se você quer também, como a Lívia, fazer um estudo bíblico para aprender mais da palavra do Senhor, enquanto os meninos estiverem cantando, se essa é a sua decisão, onde você estiver, que você se coloque em pé, que ao final eu quero orar por você. Meninos, que Deus os abençoe e os use. E a Lívia vai estar aqui ouvindo, e a igreja também, mais um apelo do céu falando ao nosso coração. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Em Betânia num jantar, que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume
Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída, me deixe te perfumar, eu vou te levar aos pés do Senhor. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor. Meu grande preço foi pago na cruz pra perfumar. Vou me quebrar aos pés de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado. E será que temos alguém que, assim como a Lívia, quer iniciar um estudo da Bíblia, ou quem sabe um dia ser batizado nas águas? Essa é a oportunidade para você, onde estiver, colocar-se em pé para eu orar por você. Será que temos alguém? Posso ver uma mão levantada de alguém? Amém. Temos lá atrás, já está em pé. Deus seja louvado. E em breve descerá as águas, em nome de Jesus. Será que há mais alguém? Temos aqui à frente. Deus seja louvado. Parabéns, tá? Deus seja louvado. Temos 2, né? Será que há mais alguém? Temos lá, tem alguém ali apontando, né? Muito bem. Eu quero convidar agora a igreja a também se colocar em pé junto com esses queridos que tomam a decisão. Porque nós também devemos a cada dia nascer de novo, se alimentar da palavra e continuar nossa jornada até que Jesus volte. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Pai, obrigado pelo alimento espiritual que recebemos através do estudo da palavra nesta manhã. Que a Tua palavra continue sendo o nosso alicerce, o nosso fundamento. Que o assim diz o Senhor seja sempre o primeiro na nossa vida. Que o assim eu acho, que o assim diz o pastor, seja secundário. Porque é o que o Senhor diz que é importante. Pai, que a Tua palavra continue nos conduzindo. Que as nossas decisões sejam pautadas pela Tua santa palavra. E eu oro de maneira também especial pelos Teus filhinhos que se colocaram em pé, dizendo que querem aprender da Tua palavra, dizendo que querem ser batizados. O Senhor os conhece, sabe o que é necessário para que esse dia tão logo chegue. Nos use como igreja para ajudá-los e em breve vê-los também descendo as águas batismais, selando a vida com o Cristo maravilhoso que nos ama e nos quer bem. Pai, pela Tua misericórdia e graça, abençoe-nos com a Tua paz, é o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você.